Gente, olhem só, mais uma vez boa noite. Hoje é o nosso dia que a gente faz a nossa revisão para a nossa prova, que já começa semana que vem. Temos 7 questões, né? Estava falando ainda há pouco que é uma prova muito direta, clara. Então vocês não vão ter mega textos, alternativas com 5 linhas em cada alternativa, né? Não faço pegadinhas, então vocês vão ter questões bem diretas. O que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: vocês vão ter questão que vai falar de acidente de trabalho, vocês vão ter uma questão que vai falar de mapa de risco, vocês vão ter questão que vai falar de atos e condições inseguras. Não tem pegadinha. Mas eu sempre gosto de lembrar e chamar atenção porque existem muitas pessoas que têm uma dificuldade de diferenciar atos inseguros e condições inseguras. Então, deem uma olhada com carinho em relação a isso, porque vocês podem ter certeza que está na prova de vocês, tá? Eu vou espelhar aqui os slides e a gente vai pontuar precisamente os itens que a gente vai discutir na prova de vocês, tá? Só um minuto. Olhem só, primeiro slide que nós vamos fazer, que é um slide importante para a prova de vocês, ele foi o primeiro slide que nós utilizamos em sala de aula. Ele foi um slide que abordou, por exemplo, a perspectiva histórica da saúde do trabalhador, não só no Brasil, mas no mundo. O que é que a gente precisa saber daí e avaliar? A preocupação com a saúde ocupacional ou a saúde do trabalhador surgiu com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial permitiu no mundo, no Brasil, de maneira geral, a introdução de máquinas. Que é isso? Pois tá ruim. Mas olhem só, o que é que acontece? A Revolução Industrial fez com que a gente alcançasse um número enorme de adoecimento profissional e de morte, né? Isso chamou a atenção da sociedade em geral. É importante a gente lembrar o quê? A gente só começou a pensar em saúde do trabalhador não porque as empresas ou donos das empresas ficaram sensibilizados com essa situação. Então, por exemplo, os empresários não olharam na época e falaram: olha, coitado, o indivíduo perdeu o braço, olha, coitado, ele caiu. Não. Esse pensamento surgiu porque o empresário, quando o trabalhador que ele treinava morria, ele tinha que chamar outro, tinha que treinar outro funcionário. Ele perdia tempo e dinheiro fazendo isso. Então ele percebeu que era melhor criar um ambiente de trabalho propício, onde ele poderia sim desenvolver um cenário saudável e o trabalhador pudesse dar continuidade. Falando sobre acidentes de trabalho ainda, aqui embaixo no slide nós temos algumas causas muito prováveis de acidente de trabalho. Vamos ligá-las à enfermagem, né? Hoje o profissional da enfermagem é o que mais sofre acidente ocupacional entre todos, né, os profissionais da saúde. E por que que isto acontece? Então, à vontade, nós temos exemplos aqui de longas jornadas de trabalho, de condições precárias de trabalho, baixos salários, mas é importante a gente saber uma coisa: o profissional, ele não se acidenta apenas porque tudo que tem no ambiente dele é contra a segurança. Ele se acidenta pelos seus próprios atos. E a gente vai falar daqui a pouco sobre esses atos inseguros que os profissionais cometem muitas vezes. Existe um ponto interessante aí que quando a gente fala de acidente de trabalho, a maioria das pessoas leva o pensamento a uma queda, a um corte, a uma amputação, né? O indivíduo caiu, mas o acidente de trabalho leva em consideração todo o conceito de saúde. Ou seja, envolve a saúde biológica, a saúde mental e a saúde social. Por que isso é importante para a gente, principalmente quem é da enfermagem? Porque entre todos os profissionais da saúde, o enfermeiro é o que mais comete suicídio. Então ele tem adoecido mentalmente dentro dessa concepção da profissão. Então nós temos que ter novos olhares, olhares muito mais atentos,
para essa situação. Isso não é permitido, né? A gente não pode achar normal um número tão grande de suicídio na área da enfermagem, tá? Quando nós falamos sobre o nosso conceito, que é o conceito de acidente de trabalho, nós temos o conceito legal, temos o conceito prevencionista que a gente conhece, mas é importante a gente saber o seguinte: o acidente de trabalho, ele é todo o infortúnio que o trabalhador passa no ambiente de trabalho ou no exercício da sua função. Pode ser social, mental e biológico, tá? Então, o que acontece com o trabalhador que desestabiliza ele de alguma forma pode ser um acidente de trabalho se tiver nexo com o ambiente, tá? Aqui nós temos alguns exemplos importantes para a gente abordar não só na prova, mas na vida profissional de vocês, que é o que nós consideramos o acidente de trabalho. São eles, vou citar bem direto a vocês: ato de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro, inclusive companheiro no local de trabalho; ofensa física intencional por motivo de disputa relacionada com o trabalho; ato de imprudência ou de negligência de terceiros; ato de pessoa privada do uso da razão; desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos. Aqui neste quadro não está citado, mas logo abaixo, aqui tem, se vocês olharem a letra E, escrito no percurso de ida e volta para a refeição, e no D, no percurso da residência para o trabalho ou o contrário. Eu disse para vocês que a nível de justiça do trabalho, hoje nós não temos mais o acidente de trajeto. Mas, para a prova de vocês e para o conhecimento específico, nós precisamos entender que ainda existe, sim. Peraí, gente, rapidinho. Será que tu tá fazendo isso? Eu te não me recebi sábado? Que estranho, mas eu... Pronto, só estava ajustando aqui. É importante para a nossa prova, para a nossa vivência profissional, saber o que é o acidente de trajeto. Acidente de trajeto é todo acidente que envolve o percurso entre a casa do trabalhador e o seu trabalho, e entre o trabalho e a casa do trabalhador, tá? Outros exemplos de acidente de trabalho: na execução de ordem ou realização de serviço sob autorização do empregador; na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo e proporcionar proveito; e em viagem a serviço da empresa. Então, a gente percebe que existe um grande ramo de possibilidades do acidente de trabalho. E quando nós falamos de acidente de trabalho, não tem como a gente não falar do que nós chamamos de macrotrauma. O macrotrauma nada mais é do que o acidente de trabalho propriamente dito. O cara está com o braço pendurado, não tem como negar que ele teve um acidente de trabalho. Uma imagem que a gente pode utilizar como exemplo é esta aqui, né? Então, aqui o indivíduo botou a mão sem querer na serra, perdeu o dedo na serra, tá? Até aqui, vocês responderam praticamente umas 3 questões da prova de vocês, tá? Então, vocês percebem que são coisas bem práticas, diretas. A gente não tem muita coisa difícil dentro do nosso conteúdo. Vou abrir agora o outro slide de vocês, só um minuto. O outro slide de vocês foi aquele slide que a gente utilizou logo em seguida. E ele começa falando um pouco sobre o que é a segurança do trabalho. Vamos ler juntos aqui o conceito. O conjunto de medidas e ações aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das empresas, preservando a integridade física do trabalhador e os bens materiais da empresa. A segurança do trabalho não quer apenas manter a saúde do trabalhador. Ela quer manter também
a integridade da empresa. Então, para isso, a gente chega à vontade a este conceito aqui presente. Segurança do trabalho quer valorizar o ser humano e a vida, assim como valorizar o trabalho, tá? Provavelmente, muitas pessoas acreditam que isso é um pensamento até egoísta, às vezes, da empresa. Pô, será que o fundamento não deveria ser só a saúde do trabalhador? Não. A gente tem que valorizar a saúde do trabalhador, mas a gente também não pode deixar a empresa a Deus dará. É preciso haver um respeito do trabalhador também com seu ambiente de trabalho, tá? E aí a gente lembra, né, sobre os dois principais motivos que levam o trabalhador a ter um acidente. São eles os atos inseguros e as condições inseguras. Os atos inseguros são todos aqueles derivados do comportamento do ser humano. Tudo que o indivíduo faz que leva ele a um risco. Então, o indivíduo mexe no celular na hora do trabalho, acidente de trabalho. Ele vai lá, não usa um EPI, acidente de trabalho. Ou seja, ele está procurando uma forma de inibir a proteção que ele tem no ambiente de trabalho. Aqui nós temos uma imagem que mostra perfeitamente esse exemplo que eu dei a vocês. Então, o indivíduo está carregando um balde com material tóxico aqui. Em cima da batente tem as tampas desses baldes. Ele não faz a mínima questão de colocar. Então, vai lá carregando, sentindo, né, esse material. Infelizmente, isso vai prejudicá-lo a curto ou longo prazo. O outro motivo que leva os trabalhadores a acidentes de trabalho são as condições inseguras. As condições inseguras são aquelas presentes no ambiente do trabalho. Ou seja, isso não tem a ver com o comportamento do indivíduo. Isso tem a ver com a condição que o trabalho apresenta. Para a gente falar melhor sobre os dois exemplos, vamos rever aquela imagem que eu mostrei para vocês há um tempo atrás, onde a gente vai procurar, por exemplo, atos inseguros. O indivíduo andando de sandália havaiana, com a escada no pescoço, fumando no ambiente de trabalho, carregando o carrinho de mão com sobrecarga. Já as condições inseguras são desnível no solo, presença de óleo no solo, encanamento defasado, fiação elétrica exposta. Então, não esqueçam. Ato inseguro, o próprio nome está dizendo, né? Ato. O cara está agindo erroneamente. E condição insegura é o ambiente que mostra alguma coisa. Um dado importante para a prova de vocês é este aqui, ó. Não esqueçam que a grande parte, quase a totalidade dos acidentes de trabalho, eles estão relacionados aos atos inseguros. Então, uma estimativa que nós temos aqui é de que quase 90% dos acidentes de trabalho sejam derivados pelos atos inseguros. Para nós, isso significa dizer que nós precisamos investir muito mais em educação em saúde, em educação permanente, para capacitar esse trabalhador a entender o que realmente é importante e como ele pode realmente se prevenir em algumas situações. Quando a gente fala de condições inseguras, que nós estamos falando do meio, nós temos o que nós chamamos de riscos ambientais ou riscos ocupacionais. Eles são caracterizados em 5 tipos, cada tipo tem uma cor. São eles riscos físicos, representados pela cor verde, os riscos químicos, representados pela cor vermelha, risco biológico, representado pela cor marrom, risco ergonômico, representado pela cor amarela, e risco de acidente, representado pela cor azul. Não esqueçam que risco físico é representado pelas forças da natureza: calor, frio, radiação, pressão. Risco químico, o próprio nome já diz, é elemento químico, né? Pode ser material de limpeza, o próprio álcool, entre outros. Risco biológico
é aquele que a gente mais encontra, por exemplo, na área da enfermagem. Vírus, bactéria, protozoário, entre outros. Risco ergonômico, postura inadequada, trabalho em turno, longa jornada de trabalho, estresse ocupacional, tudo no risco ergonômico. E risco de acidente é o mais popular de todos, né? Risco de queda, de corte, de trauma direto, tá bom? Por que é importante estas cores? Justamente para a gente fazer isto aqui. É o nosso famoso mapa de risco. O mapa de risco, ele é um desenho gráfico da planta baixa do ambiente de trabalho, tá? Ele é realizado pela CIPA, tá? E detalhe, ele tem que ficar exposto a todos os trabalhadores, inclusive visitantes. Nós não podemos pegar esse mapa de risco e guardar lá na sala do diretor, guardar lá na sala do gerente, do dono da empresa. Ao contrário, nós precisamos pegar esse mapa de risco e torná-lo, né, amplo e divulgado a vários trabalhadores, visitantes, entre outros. Certo? Alguma pergunta até aqui? Não? Vou falar uma coisa para vocês. A prova de vocês está respondida, né, com os 12 slides que eu mostrei para vocês. Como eu disse, é uma prova direta, tá? Se acontecer de no dia alguém tiver alguma dúvida que não seja a resposta da pergunta, vocês podem me mandar o WhatsApp e tentar tirar essas dúvidas. Certo? Pessoal de casa, alguma pergunta, sim ou não? Não? Olhem só, outra coisa importante. Eu não tenho certeza porque eu vi isso semana passada. Teve gente que me mandou o trabalho, foto eu conferi. Mas até onde eu sei, a primeira atividade tem uma pessoa que ficou devendo. Não me recordo o nome agora, mas se eu não me engano era uma mulher. E a segunda atividade, até a semana passada, estava faltando 3 pessoas entregar. Não, tu é uma dessas 3 pessoas. E aí, o que é que acontece? Vamos fazer para vocês não perderem pontuação para quem falta, tá? Por favor. Não entregou? Então, pois é. Então, dá certinho, ó. Isso. Fez. Perfeito. Pessoal de casa, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Se não, vou encerrar aqui para vocês. Não, prof. Obrigado. Não? Então, gente, obrigado. Estão dispensados. Boa prova. E tchau, tchau.